Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe, aqui para a nossa quinta aula de Geografia com o tema de nova ordem mundial. Quero que vocês abram os cadernos, abram os livros, prestem bastante atenção em tudo que nós estamos fazendo, com bastante carinho para vocês. Não está sendo fácil conseguir produzir essa quantidade de aulas, mas espero que vocês aproveitem, ok? Vamos lá. Na página 68, então, a gente começa o quarto capítulo do livro, que vai tratar da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela surge no contexto depois da Guerra Fria. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre os fatores que levam ao fim da Guerra Fria e o surgimento de uma nova organização mundial quando a gente fala de poder dos Estados-nações. O início do fim da Guerra Fria, a crise soviética e suas consequências. Aqui eu quero que vocês entendam como que a União Soviética tratava os aspectos do governo e da sociedade no período da Guerra Fria. A gente sabe que nós tínhamos um governo extremamente autoritário, nós não tínhamos liberdade nem econômica, eles não tinham liberdade social, tudo era controlado pelo Estado. Você tem que entender que o regime socialista ele teria aquela ideia de redução de classes sociais. Eu não tenho mais classe social diferente do sistema capitalista. A questão é que, quando você pensa no que aconteceu na União Soviética, você vai ter parte do governo, os comandantes vivendo com privilégios, enquanto o trabalhador, o proletário, digamos assim, estava sofrendo com as crises econômicas, principalmente na década de 80. A década de 80 ela vai ser uma década decisiva para a União Soviética, culminando ali no início da década de 90, no fim dessa potência, ok? É bom você entender que quando a gente fala dessa relação de poder do capitalismo com o socialismo, o capitalismo ele é muito mais dinâmico na produção, ele é muito mais ágil. Enquanto o regime socialista, por ter uma economia planificada, entenda que eu estou me referindo aos planos criados pelo Estado para a organização da produção. Isso fez com que a economia socialista não conseguisse de forma nenhuma acompanhar a economia capitalista, gerando crise, gerando insatisfação da população. Então, além de você ter um regime autoritário, falta de liberdade, um partido único, o Partido Comunista, que comandava tudo, você tinha crises econômicas. Crises econômicas em que a população, a grande massa, estava sendo massacrada, enquanto o alto escalão do governo vivia muito bem. Esse cara aqui, ele é o Mikhail Gorbachev. A gente tem que entender que o Mikhail Gorbachev ele vai ser responsável por tentar reestruturar a economia da União Soviética. Quando a gente falar das características desses dois planos, que são chamados de perestroika e glasnost, nós vamos entender que as suas medidas vão se afastar dos ideais socialistas. O que vai fazer o quê? O que vai desagradar grande parte dos governantes. Vamos lá. Primeiro ele vai criar o que a gente chamou de perestroika. Essa medida ela prega uma certa abertura econômica, dando mais liberdade para as empresas, para as iniciativas privadas e para o capital estrangeiro. Aqui você já fica com a orelha em pé, porque você sabe que a partir do momento que eu tenho essa prática de abertura econômica, eu tenho a iniciativa privada, essa medida ela vai contra totalmente o ideal socialista de extinção da propriedade privada e redução das desigualdades sociais com o fim dessas classes. Então, quando ele fala dessa medida de abertura econômica para dinamizar a economia, para ficar mais parecida com a economia capitalista, ele está se afastando dos ideais socialistas, ok? A outra medida é o que nós chamamos de glasnost, que significa transparência. Aqui ele tem que entender que a população, ok? A população ela é fundamental para a funcionalidade do Estado. Então o que acontece? Essa transparência significa tentar fazer com que a população
participe mais do governo. Por quê? Porque o Partido Comunista ele estava totalmente contaminado com a corrupção e com a busca de privilégios desses grandes governantes. Então você tem a população sofrendo e os governantes totalmente autoritários, no alto escalão, vivendo como se nenhuma crise econômica tivesse acontecendo dentro do país. Entende? Então quando a gente fala da crise da União Soviética, você tem que entender o quê? Tem que estar na sua cabeça que o próprio regime socialista, a forma como ele foi feito ali, a prática que aconteceu dentro da União Soviética, ela gera o seu próprio fim. Então, não consegue acompanhar o dinamismo econômico em comparação ao capitalismo. Você tem um partido comunista extremamente opressor, extremamente corrupto, cheio de privilégios, enquanto a população da União Soviética estava passando fome. Então isso fez com que a população tirasse seu poder, tirasse sua influência, seu apoio ao governo, e também várias outras repúblicas que faziam parte da União Soviética começam a proclamar a sua independência, seguindo o exemplo das repúblicas bálticas, a Estônia, Letônia e Lituânia. Então, eles conseguem sua independência, os países vão saindo de parte da União Soviética e isso vai enfraquecendo o país. Então, em dezembro de 91, Gorbachev deixa o poder e aí, assim, em 91, você vai ter o fim da União Soviética. Consequentemente, você tem o fim da Guerra Fria. Outra questão que a gente tem que entender é que o grande símbolo físico da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim, ele tem a sua queda, que acontece em 11 de novembro de 1989. Então, a gente teve durante 28 anos um símbolo físico da divisão geopolítica desse contexto e desse período. Com o fim da Guerra Fria, a gente já tinha... com a queda do Muro de Berlim, a gente já começa a entender que isso ia gerar o fim da União Soviética. Ok? Então, é um marco histórico essa queda do Muro de Berlim, porque ela, de fato, promoveu a reunificação alemã. Então, você não vai ter mais aquela divisão da Alemanha, de Berlim, perdão, em duas áreas. Vamos lá? O que acontece? Quando a gente tem o final da União Soviética, agora vão surgir a Comunidade dos Estados Independentes. O que acontece? A Rússia agora ela passa por uma economia de transição, ela deixa de ser socialista e volta a se introduzir numa economia capitalista, e a gente tem todos esses países que faziam parte da União Soviética agora independentes. Aqui a Rússia ela não vai ser centralizadora do poder como ela era dentro da União Soviética, de forma nenhuma. Aqui agora a gente tem a Rússia auxiliando principalmente os outros países nesse processo de transição econômica. Quero que você pense, como é que um país deixa de ser socialista e passa a ser capitalista, as dificuldades que ele vai se enfrentar. A Rússia, com o fim da Guerra Fria, ela entra numa crise econômica imensa. A década de 90 foi toda uma década de crises. Beleza? Então, a Rússia aqui, mesmo assim, continua sendo o país mais importante, mais rico desses países aqui da comunidade dos estados independentes. E aí, ela vai, de certa forma, auxiliar. Lembrando que a Rússia agora não manda nos outros países. Os países agora são independentes. Qual o papel dos Estados Unidos e da Rússia no mundo multipolar? Então eu quero que você lembre, a gente fala que o mundo bipolar só tinha dois polos de poder. Então nós saímos dessa prática bipolar e entramos no mundo multipolar, com vários polos de poder. Depois eu vou explicar para vocês o que seria um mundo unipolar, beleza? Aqui, os Estados Unidos então, eles saem da Guerra Fria vencedores. Então você tem agora eles conquistando o que eles queriam. Vocês lembram a palavra de ordem que eu sempre falo para vocês da Guerra Fria, que era a busca por, responde para mim, hegemonia. A busca por hegemonia. Então quem ganhou? Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistou a hegemonia mundial. A gente percebe essa hegemonia na influência que os Estados Unidos têm diariamente em nossas vidas, nos produtos que nós consumimos, na moeda. Isso não foi por causa da Guerra Fria, mas a moeda mundial é o dólar. E os Estados Unidos agora ele vai começar a entrar em vários conflitos em vários lugares do mundo, garantindo, segundo eles, o que eles chamam de democracia.
Entende? Então, a gente sabe que eles passaram 28 anos ali, mais de 28 anos, na Guerra Fria, com a União Soviética. A União Soviética deixa de existir, a Rússia volta a ser capitalista, Estados Unidos conquista a hegemonia mundial, e agora os Estados Unidos eles vão começar a fazer o quê? A entrar em vários conflitos, em vários lugares do mundo, com o objetivo de expandir o seu poder, de reafirmar a sua hegemonia e de conquistar territórios aliados. A gente vai falar de vários conflitos ao longo desse ano, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Aqui a gente tem, então, as principais civilizações mundiais. Nós teríamos a civilização ocidental, nós temos a latino-americana, nós temos a ortodoxa, nós temos a africana e nós temos as islâmicas e outras aí. O que isso significa? Isso aqui é para a gente falar que durante o período da Guerra Fria nós tínhamos um mundo bipolar, conflito entre dois polos de poder. Agora nós vamos ter o que esse cara aqui, o Samuel Huntington, chama de choque de civilizações. Os conflitos agora não vão ser mais causados por uma diferença ideológica entre capitalismo e socialismo, mas vai ser um conflito causado pelo quê? Por essas civilizações com características extremamente diferentes entrando em contato nesse mundo muito mais globalizado. Então, o American Way of Life, a vida ocidental estadunidense, entrando em contato, por exemplo, com uma vida islâmica, com essa civilização islâmica. O resultado disso, segundo essa teoria do choque de civilizações, vai ser apenas um: conflito. Esses conflitos vão ser causados então porque essas civilizações elas têm formas diferentes de pensar, formas diferentes de organizar o ideal de democracia que a gente está acostumado. Entendem isso? Pessoal, eu quero que agora vocês façam todos os exercícios do capítulo 4 para depois eu fazer a correção, ok? Um abraço para vocês, eu tô com muita saudade de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.